Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Bianca Cirilo e hoje a gente está aqui para mais um Papo de Divã com um assunto que é o sentimento de inferioridade. O sentimento de inferioridade é algo bastante preocupante nos dias atuais, porque ele tem respondido por muitas dores psicológicas, por muitos desencontros que as pessoas vivenciam com elas mesmas e na convivência humana. E ele nem sempre é um sentimento fácil de detectar. Por que eu digo isso? Existe uma definição um pouco clichê do sentimento de inferioridade, que é a pessoa que se sente menos, ela fica no cantinho, ela fica ali pequenininha, né? Ela é tímida, ela não, enfim, não tem muita, né? Não tem muita expressividade. Muito bem. Isso é um estereótipo. Por quê? Porque de fato, pessoas que se sentem diminuídas, elas ficam num cantinho, elas podem ficar ali. Só que nem sempre as pessoas que se sentem menos, elas vão se comportar assim. Existem pessoas que têm uma postura prepotente, uma postura arrogante, uma postura de imposição, de uma certa empáfia. E essas pessoas, até de agressividade, e essas pessoas são vistas, né? A leitura que se faz do comportamento dessas pessoas, ou a leitura que se faz da maneira como essas pessoas se apresentam, é uma leitura muito equivocada, do tipo, nossa, como fulano é seguro, nossa, como fulano é uma pessoa firme, como fulano é uma pessoa que se sente capaz, como é uma pessoa que é produtiva, que tem uma autoestima. Olha só, olha só. Muitas vezes, as pessoas, muitas vezes não, as pessoas que têm necessidade de se assumir de uma maneira prepotente e impositiva são as pessoas que mais se sentem inferiorizadas. Por quê? Porque elas têm necessidade de impor. O sentimento de inferioridade, ele às vezes vem escamoteado exatamente por essa postura, uma postura incisiva, uma postura com uma certa afetação, eu diria até narcísica em alguns momentos, né? Porque no fundo, a pessoa que se sente muita coisa, que tem uma necessidade muito grande de que o outro reconheça o lugar dela, essa pessoa se sente menos, porque quem se sente capaz não tem necessidade de autoafirmação. A autoafirmação, ela se apresenta em comportamentos de prepotência. As pessoas arrogantes e prepotentes, elas se sentem menos, tanto é que elas têm pavor de serem comparadas, né? Porque elas vivem se comparando. Vou explicar melhor. Uma pessoa arrogante, prepotente, que esconde o sentimento de inferioridade, quando alguém faz alguma crítica a ela, qual é a primeira reação dela? É que, não, mas eu não sou assim, não, eu não sou assado. Por que ela diz isso? Ela diz isso porque, no fundo, ela é a pessoa que mais pensa, que mais está preocupada com a sua incapacidade. Então, ela vive internamente se comparando. Quando você faz uma crítica, você confirma para essa pessoa que tem alguém melhor do que ela. Porque se ela está sendo criticada, é porque tem um comportamento que é, obviamente, melhor do que o dela. Então, o que acontece? Ela começa a se defender. O sentimento de inferioridade, nesse contexto da arrogância, ele às vezes é muito difícil de detectar. Por quê? Porque, no geral, ou no que é mais comum, a pessoa se apresenta aparentemente muito segura, muito firme, mas observe, muito agressiva, muito reativa, com muito medo de ser comparada. Então, porque lá dentro tem uma dúvida. O sentimento de inferioridade é a dúvida com relação ao seu próprio valor. Para alguns é mais do que dúvida, para alguns é uma certeza, né, de que se é menos. E aí é muito interessante, por quê? Porque as pessoas começam a observar que, assim, na convivência com pessoas que têm essa questão do sentimento de inferioridade, as pessoas começam a observar o quê? Que essas pessoas passam uma falsa impressão de força. Nossa, como fulano é seguro e firme. Mas no fundo, a insegurança é tão grande que, como eu falei, eles precisam criar aquela couraça, criar na verdade, aquele personagem, né? É um personagem que a pessoa vive ali, mas ela está completamente distanciada de si. Um outro aspecto do sentimento de inferioridade seria qual? Seria esse mais clichê,
onde as pessoas elas são tímidas, onde elas não conseguem se posicionar, onde elas ficam numa postura, deixa eu ficar aqui no cantinho para ninguém me ver. Esse, obviamente, é mais fácil de identificar, mas que gera um sofrimento muito grande, porque a pessoa desenvolve uma crença não só de que ela não pode desempenhar, porque existe também um outro equívoco. O sentimento de inferioridade não é só uma questão ligada a desempenho, é algo muito mais profundo. É uma sensação de invalidação, a pessoa se sente invalidada, ela não se sente referida, ela não se sente confirmada, ela não se sente reconhecida. E essa falta de reconhecimento faz com que, obviamente, ela se esconda, ela fique no canto, ela não queira aparecer, ela estabelece uma relação com a vida de medo, medo de ser descoberta, medo de ser criticada, medo de ser percebida. Da onde vem o sentimento de inferioridade? É uma coisa importante para a gente falar, né? A gente não tem muito tempo, mas isso é fundamental que seja dito. O sentimento de inferioridade é algo que geralmente nasce nos processos educacionais. Tanto a educação na escola, a educação principalmente dos pais, claro, né? A escola pode reforçar ou não esse padrão, dependendo da metodologia, dependendo da proposta pedagógica, dependendo de uma série de coisas. Então, assim, os pais, né? Eu sempre falo aqui nos vídeos, quando eu tenho oportunidade, do poder que pai e mãe têm. Se pai e mãe soubessem o poder que eles têm, no sentido de construir um adulto saudável psicologicamente ou não, ou construir um adulto extremamente inseguro, cheio de dificuldades, se os pais entendessem isso, eles se trabalhariam mais, eles se conheceriam mais para lidar melhor com seus filhos. O sentimento de inferioridade, ele nasce nesse processo educacional, ele é construído aí, principalmente através de dúvidas com relação ao valor que aquela criança tem. Mais do que dúvida de desempenho, é dúvida de valor. A criança começa a desenvolver uma sensação de que ela não é amada o suficiente. Então ela fica sempre com uma impressão de que para ela crescer, ela não tem muita estrutura, não tem muita ancoragem, né? Porque pai e mãe são âncoras, a gente precisa entender isso. Eles ancoram para que o indivíduo vá. E nesse processo de autoconhecimento, de reconhecimento de sentimento de inferioridade, há que se revisitar esse lugar educacional, a maneira como você construiu a sua autoimagem, as coisas que você escutou e o que você foi acreditando, porque no fundo a gente se torna aquilo que a gente acredita e que, obviamente, nós somos validados, né? Até se conseguir uma autonomia, você já passou por todo um processo ou de massacre ou de incentivo. Então vamos lá, voltando, esse sentimento de inferioridade, ele vai sendo cultivado através de não validação. Vou dar um exemplo, às vezes a gente confunde assim, mas esse pai fez tudo por esse filho, botou no curso, valorizou o desempenho dele, mas às vezes o pai e mãe, eles estão valorizando só o desempenho, eles não estão valorizando o sujeito. Exemplo, meu filho é um excelente jogador de tênis, de futebol, seja lá o que for. Aí o pai e a mãe exibem aquele filho como um prêmio. O mais importante não é o que o filho sente, é o que o filho pode trazer em termos de uma promoção para esses pais. Aí nasce o sentimento de inferioridade. Quando o sujeito reconhece, percebe que ele foi uma espécie de apenas um objeto ali para confirmar o valor de pai e mãe. Ele, no fundo, ele não teve um lugar dele, né? Ele não, o lugar era fazer aquela maquiagem e funcionar para que o mundo o visse e os pais fossem aplaudidos. Gente, isso é tão sério. Depois a gente vê adultos ressentidos e o tempo todo tentando agradar para o quê? Para confirmar o seu valor. Como que o sentimento de inferioridade está ligado à postura agradadora, né? A questão de você o tempo todo ficar buscando o reconhecimento alheio e no fundo você está insatisfeito, e mesmo com o reconhecimento alheio você continua na dúvida. Por quê? Porque a dúvida não está ali.
porque não é o outro que vai confirmar para você. Você precisa resolver dentro de você quais foram as bases dessa sensação de inferioridade. O que você escutou, o que você aprendeu, o que você, quais foram as primeiras experiências ou as mais marcantes ao longo da sua biografia, da sua vida, que confirmaram para você que você era menos, ou que construiu essa sensação de que você é menos. Então, assim, para a gente ir terminando, né, vamos pensar, se somos pais e estamos ouvindo esse vídeo, vamos pensar como que vocês podem melhorar a qualidade da relação com os filhos. Será que vocês estão, todos nós, né, estamos reforçando os talentos dos nossos filhos, ou nós estamos reafirmando? Porque aí entra uma complexidade muito grande dos pais narcisistas, que destrói a autoestima do filho, e destrói a tal ponto que com certeza esse sujeito vai ter um sentimento de inferioridade muito forte, e às vezes ele não reconhece de onde vem, porque não é tão simples assim. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal, divulguem. Nós vamos estar eventualmente aí falando de vários assuntos, né? Trazendo aí uma contribuição para que a gente possa pensar. O sentimento de inferioridade traz muita dor. A nossa sociedade produz sentimento de inferioridade, né? Esse é um assunto para um outro momento, para a gente explorar um pouco mais. Então, acompanhe aí o nosso trabalho nas redes sociais, o nosso Papo de Divã, lá no Instagram também. A gente está trazendo aí uma discussão interessante, as lives. Contribuam, participem, deem a opinião de vocês para que a gente possa crescer nessa proposta de trabalho e ajudar pessoas que com certeza precisam de uma palavra de estímulo, de esclarecimento para melhorarem suas dores, ok? Um forte abraço, pessoal. Até a próxima.